Olá! A nossa aula de hoje será sobre as grandezas hidrostáticas. Primeira ideia, como sempre, é a gente definir as palavras. Em física, como nós já dissemos antes, nós temos que ter muito cuidado na definição dos termos. Então, hidrostática, o que quer dizer isso? Vocês logo pensaram, hidro quer dizer água. Por extensão, quer dizer um líquido. Por mais extensão ainda, quer dizer fluidos. Aí vem a pergunta, o que é um fluido? O fluido para nós é tudo aquilo que não é sólido. O que quer dizer isso? Os fluidos para nós é o estado líquido e é o estado gasoso. O que é estática? Estática significa basicamente equilíbrio. Então, hidrostática significa os fluidos em equilíbrio. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre fluidos em equilíbrio. Esta parte da física tem algumas grandezas típicas. Existem algumas grandezas que nós vamos definir aqui com muito cuidado, que são especificamente da hidrostática. Então, a massa específica ou densidade absoluta, representada pela letra grega μ. Observe, densidade absoluta. Eu não posso falar essa palavra sem falar esta junto. Então, massa específica ou densidade absoluta. Nós vamos pensar aqui em duas coisas. Primeiro, a massa específica ou densidade absoluta de uma substância e a massa específica ou densidade absoluta de um corpo. Então, imaginemos um corpo de massa M e volume V, maciço. Se esse corpo é maciço, nós definimos a massa específica de uma substância como sendo a massa específica desse corpo maciço dividido pelo seu volume. Observe, se o corpo não é maciço, a ideia permanece. A massa específica será massa por volume. Só que agora, esse volume não é o volume total ocupado pela massa. O corpo teria um oco. Vamos dar um exemplo disso? Pensemos, por exemplo, na massa específica do ferro. A massa específica do ferro, nós vamos dizer já para vocês, é 7,78 gramas por centímetro cúbico. O que significa isso? Significa que se eu pegar 7,78 gramas de ferro, eu ocuparei o volume maciçamente de 1 centímetro cúbico. Observe, o ferro, ele afunda na água. Por quê? Porque a massa específica da água vale 1 grama por centímetro cúbico. Então, a massa específica nos dá uma ideia de afundamento. Mas aí a gente se pergunta, um navio é feito de quê? O navio é feito de ferro. Então, por que ele não afunda? Porque não é ferro maciço. Ele é um ferro oco. Isto é, quando a gente pensar em massa específica, vamos pensar nessas duas possibilidades. Se for a substância, eu vou considerar o corpo maciço. Se for um corpo qualquer, eu posso ter um oco. Vamos então agora ver quais são as unidades que a gente usa para a massa específica. Então, as unidades para mim serão, no MKS ou SI, o quilograma por metro cúbico. No sistema CGS, grama por centímetro cúbico. No sistema que a gente trabalha, que é o SI, é tal que 1 quilograma por metro cúbico vale 10 a terceira gramas por centímetro cúbico, que corresponde a 1 quilograma por litro. Observe que essa correspondência já mostra aqui uma mistura de sistemas. Quilograma é a unidade SI, litro não é sistema nenhum. Então, é comum nessa parte a gente ter alguma coisa problemática com a unidade. Por exemplo,
qual é o nosso sistema de eleição? É o SI, é o Sistema Internacional de Unidades. Aqui, em termos de hidrostática, trabalha-se muito mais com a unidade CGS do que com a própria unidade SI. Vocês viram agora há pouco que nós falamos em massa específica do ferro, massa específica da água, como grama por centímetro cúbico. Então, esta unidade é mais usada do que aquela, apesar de aquela ser a própria unidade do Sistema Internacional que a gente propõe que seja o sistema usado por eleição. Vamos então apresentar aqui algumas massas específicas em gramas por centímetro cúbico. Observe, o alumínio tem massa específica 2,67 gramas por centímetro cúbico. O estanho, 7,20. Observem o ouro, ele é muito denso, ele tem massa específica 19,33 gramas por centímetro cúbico. Observe, quando a gente observa a massa específica, como dissemos para vocês, precisa tomar muito cuidado com as unidades. Então, a nossa unidade apresentada aqui é grama por centímetro cúbico. Observe a massa específica do ar. A massa específica do ar, ela é 0,00129, ou aproximadamente 13, em gramas por centímetro cúbico. Observem, a massa específica, ela é uma constante física da substância. Já discutimos com vocês, uma constante física, ela sofre variações. Quem não sofre nenhuma variação é a constante matemática. Mas as constantes físicas, elas têm variações. Então, a massa específica, como uma constante física da substância, a principal variação dela é com a temperatura, tal que μ0 é igual a μ 1 mais gama delta θ, onde μ0 seria a massa específica na temperatura inicial 0. μ, a massa específica numa temperatura θ. Gama, o coeficiente de dilatação volumétrico médio. E delta θ seria a variação de temperatura. Como vocês observam, realmente, o que a gente tem aqui é a variação da constante física, massa específica, com a temperatura. Essa experiência todos vocês já viram e conhecem. Por exemplo, por que que o balão sobe? O balão sobe porque a gente esquenta o ar dentro dele. Esquentando o ar dentro dele, a massa específica fica menor. Nós vamos ver futuramente, numa aula específica, que quando isso acontece, aparece uma força ascensional, uma força que faz o balão subir. A densidade ou densidade relativa. Lembram-se do que acabamos de dizer? A massa específica pode ser chamada de densidade absoluta. Se eu falar apenas densidade, eu estou me referindo à densidade relativa, representada pela letra grega delta minúsculo. Qual é a diferença entre elas? A densidade ou densidade relativa representa a relação entre a massa específica de um corpo e a massa específica de um padrão. Começaram a pensar em termos de equação dimensional? Observe, a dimensional desse termo é exatamente igual à dimensional desse. O que significa isso? Significa que a dimensional de massa específica será L0, M0, T0. Isto é, densidade é adimensional. Massa específica é dimensionada. Isto é, eu tenho unidade para massa específica, eu não tenho unidade para densidade. A densidade, ela não tem unidade. Então, demos o exemplo agora há pouco. A massa específica do ferro
7,78 gramas por centímetro cúbico. Vamos observar que a densidade do ferro é 7,78. Perceberam que o número é igual? Por que isso acontece? Porque, como a densidade é adimensional, a massa específica do corpo, dividida pela massa específica de um padrão, me dá a densidade. Quem é o nosso padrão? Para sólidos e líquidos, o padrão é a água a 0 graus Celsius. Ora, vocês se lembram, nós vimos na tabela que a massa específica da água a 0 graus Celsius é considerada 1. Na realidade não é a 0, na realidade é a 4. A 4 graus Celsius que ela é igual a 1, mas vale para 0, vale para 10, para 20, porque a diferença é muito pequenininha. Então estabelecemos como padrão a massa específica da água, qualquer que seja a temperatura, como 1 grama por centímetro cúbico. Ora, se eu tenho uma razão entre o medium corpo, a massa específica do corpo, e a massa específica padrão da água, que está valendo 1, o número que representa as duas grandezas é exatamente o mesmo. Observe, a diferença é que enquanto massa específica tem uma unidade, a densidade não tem unidade. Então, para gases, o padrão é o ar. Vocês se lembram? Vimos agora há pouco na tabela. O ar tem massa específica 1,3 quilogramas por metros cúbicos. O que significa isso? Que agora, dividindo-se a massa específica de um gás qualquer pela massa específica do ar, o número que representa massa específica e densidade não será o mesmo. Então, cuidado, realmente, para sólidos e líquidos, nós temos uma coincidência entre os números da massa específica e da densidade, mas não são a mesma coisa, por quê? Porque um é dimensionado, a massa específica, outro não é dimensionado, não tem unidade, é a densidade. Galera, recapitulando, o padrão para sólidos e líquidos é a água e para os gases é o ar. Nós temos aqui massa específica com unidade, densidade sem unidade. Então, observem, a massa específica do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. A densidade do mercúrio, como nosso padrão é água, é 13,6. Perceberam? Aqui eu tenho unidade, aqui eu não tenho. Como, por exemplo, no ouro. A massa específica do ouro é de 19,33 gramas por centímetro cúbico. A densidade do ouro é 19,33. Então, a única diferença é que eu tenho aqui uma unidade aqui não. Por quê? Porque usou-se o padrão água, isto é, o denominador de uma fração igual a 1. Em função disso, os números ficam iguais para sólidos e líquidos, não para os gases, já que para os gases a massa específica padrão é do ar como 1,3 quilogramas por metros cúbicos. Vamos então a mais uma grandeza. Vamos ao peso específico. Como você se lembra, peso é definido como massa vezes a aceleração da gravidade. Como nós definimos a massa específica como a massa pelo volume, vamos definir então o peso específico como sendo o peso pelo volume. Então, pegando aquele mesmo corpo que nós tínhamos pegado antes, corpo maciço de peso P e volume V, definimos seu peso específico como sendo o peso pelo volume. Observe que existe então uma relação entre a massa específica e o peso específico. Qual é a relação entre o peso e a massa? O peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Quem será então o peso específico? Se o peso é m vezes g, o peso específico será peso, que é m vezes g, sobre v. Observem que esta expressão que nós separamos aqui é a massa específica. Então, o peso específico será a massa específica vezes a aceleração de gravidade.
como vocês estão vendo, bem semelhante àqueles conceitos de peso e de massa. O peso é massa vezes a aceleração de gravidade, o peso específico é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Vamos então ver agora as unidades de peso específico. Como sempre, a primeira unidade que colocamos aqui foi a unidade SI. Newton por metro cúbico, representando um peso que é uma força por um volume metro cúbico. A segunda é a unidade CGS, Dina por centímetro cúbico. Dina é a unidade de força, centímetro cúbico é a unidade de volume. A relação entre eles é tal que, como um Newton vale 10 a quinta dinas, como um metro cúbico vale 10 a sexta centímetros cúbicos, um Newton por metro cúbico vale 10 a menos 1 dinas por centímetro cúbico. Observe, no sistema MKGF-S, no sistema técnico, a unidade será quilograma-força por metro cúbico. Isto é, a unidade de força ou peso pela unidade de volume. Vamos agora, então, observar a próxima grandeza. Para isso, vamos ouvir uma enquete feita nas ruas. Vamos agora à última e talvez a principal grandeza hidrostática, a pressão. O que nós definimos como pressão? Nós definimos a pressão como sendo a razão entre a força normal pela superfície onde ela está aplicada. Cuidado! Você às vezes pode pensar apenas numa força por uma superfície. Não pode. A pressão é a força normal. Se a força não for a força normal, nós teremos que decompor essa força tal que, se eu fizer uma força F aplicada numa superfície S, fazendo um ângulo com a perpendicular a essa superfície, nós podemos decompor a força F em duas componentes. Uma componente horizontal, uma componente vertical. A pressão exercida será a razão entre esta componente, que é a força normal, pela superfície S. Observe que, se a pressão é força normal por superfície, a pressão será força vezes o cosseno do ângulo alfa dividido pela área. Cuidado aqui, então. Quando vocês estudaram vetores, vocês se lembram que foi mostrado o produto de dois vetores. O produto de dois vetores, matematicamente, pode ser definido por dois esquemas. Primeiro, um esquema escalar, um esquema vetorial. Então, quando você tiver produto de dois vetores, você precisa tomar cuidado para ver se está fazendo um produto escalar ou um produto vetorial. Nossa! Cuidado! Nós não podemos dizer que grandeza vetorial é aquela que tem módulo, direção e sentido. Por quê? Porque a pressão, ela tem um módulo, ela tem uma direção e ela tem sentido. No entanto, ela não é uma grandeza vetorial. Por que ela não é uma grandeza vetorial? Porque ela é definida como sendo um escalar, isto é, a soma das pressões será sempre uma soma escalar, não será uma soma vetorial. Vamos então ver as unidades de pressão. Observe, a primeira unidade, como sempre citamos, é a unidade de Si, é o Pascal, ou Newton por metro quadrado. A segunda unidade é a do sistema CGS, é a bária, representa uma força em dinas por uma área em centímetros quadrados. A relação entre o Pascal e a bária é dada então tal que 1 Newton por metro quadrado vale 10 dinas por centímetro quadrado. Lembrem-se, isto é o Pascal, isto é a bária. Por que nós escrevemos assim? Porque realmente, apesar do nome da unidade ser Pascal, ainda se encontram
em muitos exercícios, Newton por metro quadrado. Então deixamos dessa maneira para que você fique familiarizado mais com essa expressão que com o próprio Pascal. A terceira unidade é a unidade do sistema MKGF-S. Essa unidade é o quilograma-força por metro quadrado. Isto é, a unidade de força, o quilograma-força, a unidade de área, o metro quadrado. Observe que a relação entre o quilograma-força por metro quadrado e o Pascal, ou Newton por metro quadrado, é o valor numérico da aceleração da gravidade. Você se lembra, lá nos sistemas de unidades, mostramos que a diferença básica entre os dois sistemas é o valor de G. Então, como o valor padrão para aceleração de gravidade é 9,81 Newton por metro quadrado, nós usamos esse valor na grande maioria das conversões entre sistema MKGF-S e sistema MKS, que é o SI. Você então estaria se perguntando, qual é agora a unidade mais usada? Será que é a unidade do SI? Ou, como no caso de massa específica, eu uso muito mais a unidade CGS? Nós diríamos, nenhuma nem outra. A coisa aqui endoida de vez. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós usamos umas unidades fora do sistema. Aliás, você já está muito acostumado com elas em química. Então nós usamos, por exemplo, a atmosfera. Observe, a atmosfera é a unidade de pressão tal que ela corresponde a 1,01325 vezes 10 à quinta Pascal. Perceberam como esse valor aqui, ele é aproximadamente igual a 1? Muitos exercícios a gente faz usando uma atmosfera praticamente igual a 10 à quinta Pascal. Mas esse é o valor correto. Observe que nós temos outras unidades. Por exemplo, milímetro de mercúrio também é muito usado em química. Tal que 1 milímetro de mercúrio corresponde a 133,3 Pascal. Observe que a coisa aqui é muito complicada em termos de unidades. Então nós sempre recomendamos que tomem muito cuidado e muitas vezes em exercícios vocês vão ver que vale mais a pena trabalhar com uma unidade como milímetro de mercúrio, também chamado Thor ou Torricelli, e não trabalhar com a unidade ou SI ou CGS. Vamos então observar a libra-força por polegada quadrada. Perceberam que coisa mais doida? Libra-força, para nós não existe. Isso é sistema inglês. Polegada quadrada também não existe. É o sistema inglês. Tal que uma libra-força por polegada quadrada vale 6.894,76 Pascal. Ou então, por que nós estamos apresentando isso? Se você for motorista, você sabe. Quando você vai encher o pneu do carro, o funcionário do posto pergunta, doutor, vão quantas libras aí? Então, o que ele está falando é essa unidade de pressão, que será adotada naquele aparelho, no manômetro, o medidor de pressão do pneu. Nossa! É unidade para mais de metro! Vamos ver, então, alguns exemplos que vocês já conhecem bastante. Pergunta, por que um tanque de guerra de 40 toneladas é capaz de andar em terrenos sem afundar, onde um caminhão comum de 10 toneladas afunda? Porque ele tem uma grande superfície de apoio, as lagartas. O que quer dizer isso? Apesar do peso, a força normal que ele exerce ser muito maior, como a superfície também é muito maior, a pressão exercida é menor, como tal, ele não afunda. Por exemplo, um desses percevejos que a gente usa para fixar algum aviso no mural. Percebeu como é um percevejo?
ele tem uma ponta bem fina e tem uma cabeça de grande área, de tal maneira que quando você aperta com seu dedo, o que acontece? A força que o dedo faz será distribuída numa grande área, então a pressão que você vai sentir no seu dedo é pequena. E em compensação, como a ponta dele é bem fina, a superfície é pequena, como tal ele entra facilmente. As nossas caras companheiras perceberam que mulher sofre? Elas usam um sapato de salto que termina numa superfície bem pequenininha. Se vocês observarem, ali no Rio de Janeiro, em Copacabana, as calçadas são tradicionalmente feitas com as pedras portuguesas. Então, entre elas, existem espaços. Então, às vezes, o salto do sapato cai entre duas pedras e a pressão é tão grande que, às vezes, a senhora vai e o sapato fica. Por quê? Porque a pressão faz com que o sapato fique agarrado nas duas pedras e a senhora só consegue descobrir após dar 1 ou 2 passos. Por exemplo, se você pegar aqueles sapatos de neve, então o que eles representam? Uma raquete de tênis que você coloca para aumentar a sola do seu sapato. Por quê? Aumentando a superfície, você estará diminuindo a pressão. Vamos então agora observar a pressão exercida por uma coluna fluida. Observem, se eu imaginar um cilindro para facilitar a nossa vida, vamos pensar cheinho de um líquido, água, é mais fácil de ver. Essa água tem um peso e esse peso está aplicado numa superfície S. Chamamos H a altura da coluna líquida. Observem que a pressão será dada pelo peso, a força normal, pela superfície. Mais peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Como a massa específica é a massa pelo volume, podemos substituir a massa por μ vezes V, vezes a gravidade sobre S. Observe que o volume de um cilindro é dado por área da base vezes altura. Substituindo então o volume, perceberam que esta área vai subir? O que acontece? A pressão de uma coluna fluida, ela vale o produto da massa específica pela altura dessa coluna, pela aceleração da gravidade. O que nós estamos dizendo? Que a pressão da coluna fluida independe da área da base. E então isto vai ser importantíssimo para nós daqui a pouco. Lembre-se, a pressão da coluna fluida independe da área da base. Vamos observar agora então uma entrevista feita numa academia de mergulho. A pressão que a gente sofre no mergulho nada mais é do que quando a gente começando a fazer a descida do mergulho, você começa a sentir a pressão devido ao volume de água que vai aumentando sobre a sua cabeça, ok? Para que você consiga compensar ou equalizar, que é o nome que a gente utiliza no mergulho, certo? A gente pressiona o nariz e faz pressão de ar interna, colocando ar nesse espaço aéreo onde estão sendo comprimidos as moléculas de ar, ok? Conforme você desce mais, você sente que o volume de água começa a aumentar sobre a sua cabeça e você necessita, praticamente de metro a metro, fazer essa equalização, porque essa pressão que a gente sofre é, de uma certa maneira, considerável. Você sente essa alteração nitidamente na parede, nos ouvidos, na parede do tímpano, ok? E também no espaço aéreo que a gente chama da máscara, né? Que também tem um espaço aéreo com ar, onde conforme você vai descendo, quando se comprime essas moléculas de ar dentro da máscara, ela vai pressionando a máscara na sua face, certo? Exercendo a pressão, você é obrigado a colocar um pouco de ar, mesma coisa que funciona na parte de equalização. Então, colocando um pouco de ar com o nariz, soprou um pouco de ar pelo nariz, esse espaço aéreo, essa pressão que vai sendo feita, você consegue equalizar também, ok? E descendo, você tem uma alteração, por questões da pressão, das moléculas de ar comprimidas,
o volume pulmonar também. As moléculas de ar, conforme você vai subindo, ela vai se expandindo, porque a pressão diminui, certo? A hora que ele se expande, você, sem estar respirando, você sente uma certa pressão para sair. Se você não deixar esse ar sair, ele começa a dilatar as paredes do seu pulmão. Então, por isso que é muito importante, uma das regras mais importantes do mergulho seria respire continuamente, nunca tranque a respiração. Vamos então experimentar alguns exercícios. O primeiro, da FUVEST. Uma chapa de cobre de 2 metros quadrados, utilizada em um coletor de energia solar, é pintada com tinta preta, cuja massa específica, após a secagem, é 1,7 gramas por centímetro cúbico. A espessura da camada é da ordem de 5 micrômetros. Qual é a massa de tinta seca existente sobre a chapa? Vamos então observar aqui essa figura. Observe, a chapa, ela é esta base de área S. O que é pintar alguma coisa? É colocar exatamente sobre essa base um tijolo de tinta. O que sobrar de tinta vai escorrer. Então, o volume da tinta vai ser o volume desse paralelepípedo, tal que a base é a própria área da chapa. Então, esse volume vai ter uma área de 2 metros quadrados, a massa específica da tinta, quando seca, é 1,7 gramas por centímetro cúbico, e a espessura da camada de tinta representa a altura do paralelepípedo. Essa altura vale 5 micrômetros. Então pergunta, qual é a massa de tinta que existe aí após secagem? Então, como o volume de tinta é a área da base vezes a espessura, nós teremos a área da base 2, a espessura. Transformamos o micro. Lembra-se da nossa tabela de aumentativos e diminutivos? Então, micro significa 10 a menos 6. Então, o volume de tinta será 10 a menos 6 metros cúbicos. Isto significa centímetros cúbicos. Então, achamos o volume de tinta. Observe como nós temos a massa específica como massa sobre volume. Então, podemos dizer, a massa é a massa específica vezes o volume. Ou, massa é a massa específica, 1,7, vezes o volume 10. Notaram o que nós fizemos? Já trabalhamos com grama por centímetro cúbico e centímetro cúbico. Então o centímetro cúbico vai desaparecer, a nossa resposta já sairá em gramas. Então a massa de tinta após secagem é de 17.